Olá pessoal, tudo bom? Bem, hoje eu trago para vocês um assunto muito interessante, na minha visão ele é muito interessante e eu diria mais, ele é importante, ele é muito importante porque é sobre força muscular em idosos. E como vocês devem saber, na medida em que a gente envelhece, nós perdemos força e massa muscular, principalmente dos 50 anos para cima, né? Isso é bem visível nos idosos. Isso acontece porque, na medida em que a gente vai envelhecendo, nós vamos diminuindo o nível de atividade física, principalmente em atividades ligadas à força muscular. Então, essa perda de massa muscular e de força em idosos acontece principalmente devido a dois fatores. Primeiro, ao processo natural de envelhecimento, e segundo, e acima de tudo, ao nível elevado de sedentarismo nos idosos, principalmente relacionado a atividades de força. Então, idosos fazem muito pouca atividade física, muito pouca força. E quando associado com o envelhecimento, você vai ter inevitavelmente perda de força e de massa muscular. Mas aí eu trago um estudo para vocês que foi publicado numa revista específica da área da geriatria. Esse estudo foi publicado em 2018 por pesquisadores poloneses, onde eles quiseram ver a relação entre o gene da miostatina, da folestatina e a força muscular e potência em idosos. E aí, antes de eu explicar esse estudo, como é que ele foi feito, o que é que eles acharam, deixa eu explicar para vocês uma coisa. A miostatina, ela é uma proteína, um gene presente no teu músculo, que quando ele é altamente expressado, ele regula negativamente a massa muscular. Simplificando a explicação, a miostatina prejudica os ganhos de massa muscular, certo? Já a folestatina, o que é que ela faz? Ela é um gene que inibe a ação da miostatina, portanto ela pode ter um efeito positivo no ganho de massa muscular, né? Porque ela inibe a ação da miostatina aí. Então o que é que acontece? Esse estudo que eu vou mostrar para vocês, ele verificou a relação entre miostatina e folestatina com a força muscular e potência em idosos. Então o que é que eles fizeram? Eles pegaram 101 idosos, homens e mulheres, e fizeram vários testes, né? Mediram miostatina, folestatina, fizeram testes de força, outros testes também, e eles verificaram resultados interessantes. Por exemplo, quando a gente fala nas mulheres idosas, elas tiveram um nível maior de miostatina do que os homens idosos, o que explica em parte por que mulheres idosas têm menos massa muscular do que homens idosos. Por um outro lado, a folestatina teve um nível maior nos homens idosos, o que também explica em parte por que homens idosos têm mais massa muscular do que mulheres idosas. E aí observe que eu estou falando explica em parte, né, a questão da massa muscular, porque existem outros fatores também ligados à massa muscular que são diferentes da miostatina e da folestatina, tá? Então, assim, a miostatina, a presença de miostatina ou de folestatina explica em parte o porquê um determinado grupo tem menos ou mais massa muscular. Mas vamos lá. O que é que eles verificaram também? Eles verificaram uma correlação negativa entre níveis de miostatina e a força de pressão manual na mão esquerda em mulheres idosas, mas eles não verificaram em homens idosos. O que é que isso significa? Significa o seguinte: quanto mais miostatina as mulheres idosas tinham, menor era a força do aperto de mão na mão esquerda, o que pode explicar também uma coisa interessante. Quando a gente fala em miostatina e folestatina, né, geralmente a gente explica as coisas ligadas à massa muscular. Miostatina regula negativamente a massa muscular, folestatina regularia positivamente, mas talvez a miostatina não esteja apenas ligada à massa muscular, mas também à força muscular. Talvez a miostatina não regule negativamente apenas a massa muscular, mas também a força muscular, de forma que quanto mais miostatina você tiver, menor a sua força muscular, e isso é principalmente verdade em mulheres idosas. Só que essa afirmação que eu acabei de fazer não é uma afirmação assim, eu afirmei, é aquilo e acabou, não tem como intervir. Tem como intervir nesse processo e reverter essa perda de força e de massa muscular, diminuindo a expressão da miostatina? É claro que tem.
tem estudos mostrando diminuição da expressão da miostatina e, como consequência, aumento da massa muscular e da força, tanto em jovens quanto em pessoas idosas. Por exemplo, tem um estudo aqui que foi publicado pelo grupo do Roth em 2003, onde eles verificaram uma redução de 37% na expressão de miostatina após 9 semanas de musculação, tanto em jovens quanto em idosos. 9 semanas dá o quê? Dá 2 meses e 1 semana. Ou seja, os indivíduos foram submetidos a treinamento e aquele treinamento diminuiu a expressão da miostatina, o que vai favorecer os ganhos de massa muscular e de força. Esse foi um estudo crônico, né, de acompanhamento, submeter os indivíduos a um processo de treinamento. Já um outro estudo, que foi do Kim, Cross e Bauman, em 2005, eles verificaram uma redução de 56% na expressão da miostatina após apenas 24 horas de uma sessão de musculação. Esse foi um estudo agudo, ele submeteu os indivíduos a uma sessão de musculação, apenas uma sessão, e 24 horas depois eles tiveram uma redução de 56% na expressão da miostatina. Então, assim, não é porque você tem um nível mais elevado de miostatina que aquilo vai ser aquilo para o resto da vida. Você tem como intervir e diminuir a expressão da miostatina. E uma das formas de intervir, uma das formas de diminuir a expressão desse gene é treinando força. Não importa se na musculação, com pesos livres e máquinas, não importa se com elásticos, com TRX ou com o peso do próprio corpo. Então, para diminuir a expressão do gene da miostatina, e eu diria aumentar o gene, aumentar a expressão da follistatina, treine força. E isso é principalmente verdade em idosos, porque aí eles vão colher mais resultados, um percentual maior de resultados em relação a ganho de força e de massa muscular, ok? Então eu espero ter contribuído, pessoal. Um abraço para vocês, até mais!